pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 32. Esse salmo, ele vai falar de arrependimento. Afirmam alguns que era um salmo preferido de Agostinho e que ele tinha esse salmo na sua parede de uma forma que do leito ele conseguisse ver esse salmo, no leito próximo à sua morte. Esse salmo possivelmente foi escrito logo depois de Davi ter pecado com Betseba contra Deus. É um registro da sua confissão e do perdão obtido. Então vamos lá, ele traz no seu título o perdão que restaura. Bem-aventurado aquele que tem os seus pecados apagados. Aqui nós podemos nos lembrar do que Deus faz. O Senhor, além dele perdoar os nossos pecados, ele nos aceita como se a gente nunca tivesse pecado, porque ele apaga esses pecados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Gente, aqui Davi está querendo dizer que nós devemos nos alegrar quando recebemos o perdão de Deus. Nós devemos nos alegrar. Quanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e minha alma se agitava em angústia. Porque aqui, gente, ele está sofrendo pela culpa de saber que o que ele fez foi errado. Pois dia e noite tuas mãos pesavam sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Então essa mão de Deus que Davi fala aqui, essa mão é a consciência dele. É a consciência porque ele sabe que ele tinha feito errado. Ele, gente, já vinha caminhando com Deus. E ele sabia que ele tinha feito errado. Só que por um período de tempo, ele escondeu esse pecado dele mesmo, não quis olhar, ele quis fugir. Mas ele percebeu que ele não ia poder segurar isso por muito tempo. Porque ele estava se sentindo escravo desse pecado, escravo deste erro. Confessei o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Ele coloca em plural, na verdade, dos meus pecados. Dessa maneira, todo o que tem fé orem a ti. Peraí, eu vou parar um pouquinho aqui para vocês entenderem que do primeiro versículo até o quinto, Davi está falando sobre a experiência dele. Ele está falando dele, as coisas que ele viveu aqui. Como que foi manter esse pecado, como que esse pecado judiou dele, como que esse pecado trouxe muitas e muitas consequências. Gente, se você não conhece essa história, lê, ela está em 2 Samuel. E lá você vai entender o quanto Davi, ele cometeu um gravíssimo pecado e o quanto ele foi lavado pelo Senhor, mas o pecado ele semeou e depois ele teve que colher. E mesmo o Senhor livrando ele, limpando ele, acolhendo e apagando esse pecado, algumas consequências vieram à tona. Não teve jeito, né? E do 6º versículo até o 11, gente, ele vai falar de aconselhamento. Ele vai orientar, ele vai aconselhar. Então ele fala assim, ó: dessa maneira todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Então ele está querendo dizer assim, sabe? Entrega tudo na mão do Senhor, seja livre, porque o poder do Senhor, ele nos leva para a altura, e quando vêm as águas desgovernadas, elas não vão atingir você. Os judeus, eles tinham muito medo dessa questão, eles entendiam muito bem sobre isso, porque eles sabiam como que os vales e os dutos ficavam lotados de água quando caía uma chuva muito forte, e qual era o poder da chuva na região deles. Então, dessa mesma forma, gente, ele está falando do pecado, que o pecado ele te arrasta, ele te faz escravo, ele te vicia e ele instrui
que entregue isso a Deus, porque se você tem algo, tem um pecado, entregue ao Senhor enquanto há tempo. Por quê? Enquanto há tempo de ser perdoado. Por quê, gente? Porque vai chegar um momento que a pessoa, ela está tão envolvida nesse pecado que ela se perde e ela nem entende mais que ela está pecando. Ela vai vivendo daquela forma, pensando que um dia ela poderá se tornar livre desse pecado, mas o pecado já está nas entranhas dela, já dominou totalmente ela. E esse desejo de ser perdoado um dia, de querer ser perdoado um dia, de abandonar esse pecado, ele vai deixando de existir, entendeu? Ele vai deixando de existir. E a pessoa vive totalmente envolvida, perde a sua vida, e quando ela perceber, acabou o tempo. No versículo 7, Tu és o meu abrigo seguro, Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Ele está falando do carinho de Deus, do cuidado de Deus, o quanto é bom se sentir novamente seguro, próximo, seguro, fazer do Senhor o seu abrigo. Versículo 8, diz o Senhor: Instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Olha só, não sejais como o cavalo ou mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Ele está pedindo, não seja assim. Obedeça ao Senhor, ouça os conselhos dele, ele está instruindo você, ele vai te guiar pelos caminhos que você deve seguir. No versículo 10, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Confie no Senhor e a sua proteção está garantida, gente. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Bom, gente, esse salmo, ele conta a história de um homem que pecou, que se recusou a confessar o seu pecado. Depois voltou atrás, pediu perdão, arrependeu-se verdadeiramente, aquebrantou-se e humilhou-se diante do Senhor. Recebeu esse perdão, foi lavado, seus pecados foram apagados e ele ficou branco como a neve. Ele foi justificado. Esse salmo poderia até receber o nome da justificação pela fé. Quem tem fé em Deus não tem medo de se ajoelhar diante dele e colocar todos os seus pecados, tudo aquilo que você acha que o Senhor jamais iria te perdoar. Entenda que ele te perdoa e ele te aceita como se você não tivesse nunca pecado. Só que você não vai permanecer mais o mesmo. Mas uma vez que você foi perdoado, você não pode permanecer no erro. Porque tem gente que fala, vou mais um pouquinho. Vou mais um pouquinho. O Senhor vai me perdoando, Ele é bondoso. Não fique você achando que existe pecados acariciados por Deus. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, porque o pecado te afasta dele. Então, abandone o seu pecado. Se você não consegue sozinho, venha, peça força para Ele, sabe? E eleve esse desejo de se libertar do que te prende. Você foi feito para ser livre, para ser feliz. E uma vez que você experimentar essa liberdade que eu estou te falando, você não vai querer outra, você não vai querer viver de forma diferente. Muitas pessoas, até os cristãos, eles estão mais preocupados em receber o perdão do que eliminar o pecado da sua vida. É um gesto nobre, sim, você reconhecer, ir lá e admitir e confessar o seu pecado. Ele só tem o efeito que deveria ter se o pecado for totalmente eliminado junto. Entendeu? Errar a gente sempre vai, mas o que a gente não pode é sempre errar nos mesmos erros.
Pecar, nós sempre vamos, mas quando eu sei que é errado e eu vou assim mesmo, eu tô plantando, gente, uma tempestade enorme sobre a minha cabeça. Então a gente precisa ter discernimento e pedir para o Senhor. E Ele está dizendo aqui que Ele nos guia. Aqui no versículo 8, Ele fala que Ele vai guiar a gente no caminho que a gente tem que seguir. E os olhos do Senhor vai estar sobre nós, nos aconselhando. Conte com isso. Conte com isso. Qual é o pecado que você precisa entregar para o Senhor? Não se acovarde. Faça isso enquanto há tempo. Faça isso agora. Feche os seus olhos e peça, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, pelo poder da autoridade do Teu nome, do nome de Jesus, venha sobre mim e me ajuda. Me tira deste caminho de lama. Me tira, Senhor. Cancela esses pecados da minha vida. Me dá uma nova canção nos meus lábios. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, com a minha falta de fé. Me ajuda com a minha falta de coragem. Se renda ao Senhor e entregue a Ele o seu pecado. Quebrante o seu coração. Ele vai te ouvir, Ele vai te limpar e você vai se tornar branco como a neve. Davi se desviou porque ele tinha abandonado os caminhos de Deus. E o que ele precisou foi de uma reconsagração da vontade, para poder entregar isso para Deus, para que Deus pudesse, a partir daquele momento, guiá-lo novamente. E Deus, Ele dá sempre, gente, uma chance para nós, de nos arrepender e de mudar os nossos caminhos. Então eu te convido a fazer isso. Não deixe isso passar. Não deixe ser mais um vídeo. Faça. Qual é o pecado que você precisa entregar para o Senhor? Entrega agora. Entrega agora, seja forte e corajoso, entregue agora esse pecado na mão do Senhor, que Ele vai te ajudar e vai te dar força para se livrar de uma vez por todas dele. Tenha fé. O perdão vem depois do reconhecimento e da confissão. Não esqueça disso, que você possa hoje fazer um diferencial na sua vida. Tá bom, gente? Você conhece uma pessoa que precisa ouvir esse vídeo? Mande para ela agora. Mande para ela agora. Os trabalhadores são poucos e a colheita é tão extensa. Venha junto comigo, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.